Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. Que bom ter você conosco mais uma semana. Que bênção poder contar com você, estar com você em mais essa semana maravilhosa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, mas antes disso, eu peço para você se inscrever no nosso canal AD Educacional. A semana passada eu falei assim, gente, me ajuda a chegar aos 14 mil. Gente, eu acho que já está nos 14 mil. Ontem à noite eu olhei, estava 13.900 e uns quebrados. Então, obrigado aí. Compartilhe esse canal com os outros professores das outras faixas etárias. Temos pré-aulas aí, desde as criancinhas até os adultos, para todas as salas da escola dominical. Será uma bênção, não só para você, mas também para todos os professores da sua igreja, certo? Vamos lá então, a lição de número 8, o tema é: vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Gente, vou falar para você, falar igual aqui o pessoal de Criciúma, vou te falar para ti. É boa essa carta, hein? Essa lição toda aula eu estou falando isso, né? Sabe por quê, professor? Porque cada aula que eu vou estudar, que eu vou preparar, eu me surpreendo mais e mais. Essa segunda carta de Pedro aqui é top. Já começa aqui a introdução, crescimento na graça, estabelecidos na verdade, os falsos profetas, lembrança, os escarnecedores, admoestações. Olha que aqui o pau pega, hein? Eita, olha lá. O fogo, e aí vai falando. Então, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a segunda carta de Pedro, que inicia dizendo assim, ó, o versículo 1 do capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Olha aí. O homem não era fraco não, hein? Esse bicho era gente boa. Vamos lá, a leitura bíblica fica em 2 Pedro 1, de 3 a 11, e o 3, de 11 a 15. Quiser ler o 1, 2 e o 3, ou 1 e o 3 aí com a sua sala, é bom que vai ambientalizar. É pequeno aqui, tá? O 1 vai ter 21 capítulos, e o 3, deixa eu dar uma olhada aqui. Essas páginas aqui tudo grudada, credo. Tá. Espera, deixa eu deixar aqui. Epa, vamos lá. E o 3 vai ter aí, gente, mas é que essa Bíblia aqui é loucurada. Vamos lá. Nossa, agora que está no 3 aqui. O 3 vai ter uns 20 e pouco também, tá? Aí, beleza. Eu me perdi todo aqui. Essa Bíblia aqui é nova, né? Eu peguei aqui dos estúdios da ADC TV. Certo? A mensagem diz que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais. Que bênção! Por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O homem era bom mesmo, hein? Olha só. 2 Pedro 1 e 2, certo? Os objetivos são 3, nossos alunos têm que sair aí, craque nesses 3 objetivos, mostrar uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro, refletir sobre a promessa da volta de Jesus Cristo e destacar a importância do crescimento espiritual. Certo? A introdução da nossa lição vai falar sobre a vinda de Cristo e a necessidade do crescimento espiritual que nós vamos estudar durante a aula. Então, por essa razão, a aula de hoje nós teremos a oportunidade, a partir da segunda carta de Pedro, nos aprofundar nesses assuntos. Afinal, a qualquer momento, Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja e temos que estar preparados. Professores, você pode perguntar aí para a sua sala, nenhum deles, na realidade, espera a volta de Cristo para esse momento, para o momento da sua aula,
para o momento que você está assistindo agora, para o momento que eu estou gravando. Ninguém espera. Vou colocar, eu não espero que Cristo pode voltar agora. A maioria das pessoas, e nós temos que crer, estar preparados, Jesus pode voltar nesse momento. A volta de Cristo pode ser agora. E aí, será que eu estou preparado ou não? Então nós temos que conscientizar nossos alunos de que eles têm que estar preparados a todo momento. Esperando a volta de Cristo para o real momento, para o atual momento. Não esperando a volta de Cristo para daqui 10, 15, 20 anos. Então eu não vou fazer planos? Faça planos. E tem que fazer planos. Tem que se preparar para o futuro. Porque se ele vier, você já está preparado. O futuro é como um seguro, que você paga para não usar, mas se precisar, ele está lá, está paguinho. Então o futuro você planeja ele, não esperando que você vá usar. Mas se usar, já está planejado, já está tudo certo, já está pronto, né? E é assim a volta de Cristo. Nós temos que estar prontos para hoje, para nesse atual momento, mas não deixar de preparar o futuro. Mas estar preparados também para a volta de Cristo. Não sei se os senhores conseguiu aí compreender bem a forma que eu quis passar. Nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo no atual momento, mas, óbvio, que preparar o futuro. Possa ser que nós não vamos usar? Possa ser que não, mas possa ser que sim. Mas, assim, é todo momento. E aí vem aquele processo das aulas anteriores, do processo de santificação. Hoje eu estou melhor que ontem, e amanhã eu tenho que estar melhor que hoje, e aí é um processo, dia a dia, que Pedro fala muito bem sobre isso aí, certo? Então, o tópico 1 da nossa revista é uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. Nós vamos dar um panorâmico aí, certo? O autor da carta. Então, como diz aqui, irmãos, no versículo 1 do capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele já se identifica, né? Como servo, então, vem a humildade dele, eu sou servo, mas apóstolo de Jesus Cristo. Ele impõe também ali a autoridade dele, né? Então, ele tem a humildade de reconhecer que ele é servo de Jesus Cristo, mas também ele tem a autoridade não sobre Cristo, mas a autoridade que Cristo deu para ele também de apóstolo de Jesus, certo? Para quem essa carta foi escrita? Então, a carta, professores, ela é direcionada por bondade, então, é direcionada às pessoas que, por bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. Então, ela é abrangente, essa carta, professores, não é estilo algumas cartas que são direcionadas a uma pessoa, a um grupo de pessoas, ela é aberta a um leque, mas também nós temos aí, nós somos levados aí à conclusão, vendo a segunda carta de Pedro, que os destinatários foram os mesmos da primeira, que ele está recapitulando algumas coisas, está advertindo eles em algumas coisas que ainda não corrigiram, né? Então, essa carta ela foi escrita não direcional, de uma forma genérica, que até hoje essa carta é importantíssima para nós. Eu estava dando uma passada aqui, olha só, o capítulo 5, ó. E por isso vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, o conhecimento à moderação, a moderação à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraternal, o amor fraternal à caridade. E aí nós vemos que aqui ele falou assim, a fé sem obra é morta, mas ele começa a falar para as pessoas que foi direcionada a carta sobre também a fé
com amor, e aí vai linkando uma coisa a outra. E olha só como ela é tão atual nos dias de hoje, e era super atual também no tempo quando Pedro escreveu, que foi ali por volta de 65 a 68, por aí, certo? E para quem a carta foi escrita, isso aí nós falamos, né? E afinal de contas, o porquê a carta foi escrita, né? Então, afinal de contas, então, Pedro escreveu a segunda carta provavelmente em Roma, por volta aí, como eu falei para os irmãos, de 66, 68, eu falei 65, né, tal, pouco antes da sua morte. Então, ele morre no finalzinho ali da década de 60 depois de Cristo, né? Então, estava ali já faltando um aninho e pouquinho ali para a morte dele. Então, ela foi escrita devido a um problema interno na igreja local. Qual era esse problema interno? Que nós temos, professores, esses problemas internos até hoje. E qual era aí? Falsos professores e seus ensinos. Nós temos, professores, dentro da igreja, pessoas que querem deturpar, que querem, como que eu posso dizer, desvirtuar a palavra de Deus ou colocar um pensamento de uma interpretação totalmente equivocada, né? E aí, muitas pessoas, professores, começam a acreditar por conveniência. E era o que estava acontecendo ali, né? Ele escreveu com a finalidade de alertar e encorajar o pessoal a crescer na fé. A base deles era bíblica. A base deles era na vida de Jesus, nos ensinamentos que os apóstolos davam para eles, através da vida de Jesus e também dos profetas, dos sacerdotes ali, que nós temos o Antigo Testamento. Eles tinham a lei toda, e aí começam a vir alguns falsos professores com falsos ensinamentos, colocando ideias para eles de que fossem muito bom para eles, de que eles continuassem cometendo pecados que não teria problema nenhum, que fosse conveniente para eles. E nós temos hoje inúmeras igrejas que, vinde como está, fica como está, porque Deus quer o coração. Óbvio que Deus quer o nosso coração, tal, mas Ele também quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. O que Deus mais quer de nós é obediência. Então, até o que Ele fala, é melhor obedecer do que oferecer sacrifício e tal. E então, o que Deus mais quer de nós é obediência. A parte do sacrifício. Tem o sacrifício da questão de pecado, mas também de você sacrificar para santificar e tal. Tudo. Ele quer isso de nós. E aí o que nós temos que fazer, professores, passar para os nossos adolescentes, que eles têm que começar a ter um estudo pautado na palavra de Deus. Não em pregadores de YouTube, em seitas ou igrejas aí que pregam um evangelho muito superficial. Né, do vinde como está e fique como está, e é nós, e vamos que vamos, e é isso aí, pai, vamos que vamos. O tópico 2 diz os falsos mestres e a vinda de Cristo, certo? É importantíssimo. Aí para iniciar esse ponto 2 aí, professores, nós temos aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha só, aqui está o nosso cremos, olha que livrinho mais bonitinho, né? Aqui está tudo que nós cremos e temos que crer está aí. Então, todo cristão da Assembleia de Deus tem que ter esse livro e ler e saber o que está escrito nele. Então, se você tem esse exemplar, você leve esse exemplar para a tua sala e mostre ele. Se você não tem, provavelmente o seu pastor tem, na igreja tem, porque é um livro indispensável para todo cristão da Assembleia de Deus, certo? Aleluia.
Então está aqui, ó, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, no capítulo 22, a respeito da vinda de Cristo, diz: cremos e professamos e ensinamos. Então é o que nós temos que crer, professar, falar com convicção e ensinar que a segunda vinda de Cristo é um evento realizado em duas fases. Nós cremos nisso aí, biblicamente, né, professores? Está na palavra de Deus, e aí porque tem igrejas que é pós-tribulacionista. Nós somos pré. Nós vamos ser arrebatados, os que ficarem vão passar pela grande tribulação, né? Então, período de 7 anos, 3 anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio ali das dificuldades, e aí depois é a segunda vinda de Cristo, certo? Então, mas está aqui. É um evento ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Momento este que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4 e 17. Certo? Aí, maravilha, tal. E aí, voltemos depois. Aí a segunda fase é a vinda em glória depois da grande tribulação. Então vai ter aquela loucurada, aquela coisa arada, tal. E aí nós viemos junto com Cristo, Cristo vem, e eis, né, que vem nas nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassarem todas as tribos, se lamentarão, eles sim, amém. Considere essa informação ao apresentar o segundo tópico da lição. Então nós vamos entrar aqui no segundo tópico da lição. Você não precisa de aprofundar muito, porque é um assunto escatológico, então vai durar a sua aula toda, mas você dá uma pincelada. A vinda de Cristo vai se dar em duas fases. Ele vem, nós subimos ao céu, aí passa aqui os 7 anos, e aí depois Cristo volta, aí vem o milênio, tal, tudo mais, mas aí não toca nisso não, professor, senão gera muita curiosidade e você vai perder a sua aula toda aí. E deixa eu ver se eu estou no cronômetro minha aula. Diretor, vai me ajudando aí em quantos minutos está, beleza? Vamos lá então. Os falsos mestres e a vinda de Cristo, nosso tópico 2. Então, na época em que Pedro escreveu essa carta, alguns falsos mestres infiltrados na igreja local, que rejeitavam os ensinamentos de Jesus, estavam ensinando que a volta de Cristo não ocorreria. Né, professores? Olha só o gravíssimo ensinamento, informação que esses homens estavam dando. E eles estavam acreditando. Opa, peraí, Jesus não vai voltar mais. E aí, o que vai acontecer? O que vai ser de nós e tal? E aí começou a criar muitos problemas ali para esses cristãos. E aí Pedro identifica e aí escreve a segunda carta lá, ó, 2 Pedro 2:1, que diz assim: e também houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então ele refere essa parte de resgatou aqui, né, que se negarão ao Deus que os resgatou, que eles estão negando a cruz. Olha que pecado gravíssimo. Então eles negando o sacrifício de Deus, de Jesus, estão negando também a Jesus, certo? Trazendo sobre si os mesmos repentina perdição. Então, sobre essa questão aqui que eles, os que seguem, se referem à perda da alma no final. Então, quando ele diz que, trazendo sobre si o mesmo repentina perdição, o quê? Não estão crendo no sacrifício de Jesus, então não tem direito ao céu. Vão para o inferno, tio. E aí eles fingiam ser crentes,
mas se infiltravam ali. Lembra que a igreja estava tendo muitas perseguições e tal? Eles foram enviados aí pelo inimigo para poder também enganar os escolhidos. Olha aí, hein? Olha aí. Então eles fingiam ser crentes, participando de adoração pública e tal, lindo, lindo agora te dou e tal, e aquela coisa, mas ensinavam mentiras ao povo. E, gente, nós temos aí muitos desses aí, que são adoradores, falam em língua, ora, profetiza, e aquela coisa arada toda, mas estão ensinando falsos ensinamentos. Né? E aí, o que acontece? Para o bel prazer, para o seu conforto, muitos acreditam nisso aí, porque é um evangelho sem muita renúncia, e aí acontece, estão sendo enganados. Mas por que essas pessoas fazem isso? Eles têm diversos interesses, tá? Diversos interesses que não cabe nós aqui publicamente ficar falando sobre isso. O apóstolo também ele se opõe a eles, dizendo que a negação da vinda de Cristo é a imoralidade definida por eles e teriam consequências severas. A mão de Deus viria, o juízo viria sobre eles. Aí o apóstolo Pedro ele relata vários desses, como podemos dizer, desses juízos aí, certo? Então ele alerta que Deus os julgará assim como julgou os anjos que pecaram, então os anjos caídos, que, né, vocês estão negando a Deus, negando o sacrifício de Jesus, vocês serão julgados como os anjos caídos, como a sociedade na época de Noé, como a cidade de Sodoma e Gomorra, que estava uma loucurada lá, professores, estava uma coisa feia lá. Né? De igual forma, esses falsos professores sofreram consequências pela sua má conduta. E esses que estão hoje também, pode alertar lá, para os seus meninos, vão sofrer também. Vão sofrer aí consequências pela má conduta. Nós temos que estar sempre, professores, alertas também no que a gente vai ensinar. Certo? Além de informar que haverá certamente um juízo para aqueles que são infiéis a Jesus, que haverá, está aqui, ele falando aqui, a justiça. Ele livrou o justo Ló, aí ele estava falando, né? Nessa questão aqui, ele livrou o justo Ló, enfadado a conduta licenciosa, né, que é o estilo de vida dos homens abomináveis. Então, o que aconteceu? Deus veio com juízo, mas livrou Ló. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Ele era justo. Além de informar que haverá também juízo para aqueles que são infiéis a Jesus, Pedro faz questão de destacar o cuidado de Deus com aqueles que são fiéis. Então, aquele que é fiel, Deus tem um cuidado, assim como foi com Ló. Eu bati o olho aqui no versículo que eu ia começar a falar sobre justiça e bateu certinho aí com o nosso slide, certo? Então está lá também, 2, 7, 9. É bem essa parte aqui mesmo da justiça, certo? Depois vai falar dos falsos mestres e assim vai. Mas não apenas isso, o apóstolo ensina que a suposta demora no cumprimento da promessa na vinda de Jesus, Cristo não se deve ser entendida como um atraso. Olha só, professores, isso aqui é legal para a gente passar para os nossos alunos, porque muitos estavam entendendo ali que Cristo está demorando para vir. Mas será que ele está demorando para fazer o céu lá para nós? Será que ele não vai vir mais? O que estava acontecendo? Porque assim que Cristo vai ao céu, o pessoal começa a vender tudo pensando que Cristo já voltava logo em seguida. Repartia com os pobres, aquela coisa arada toda lá. Mas, não muitos fizeram de coração, mas outros não. Eu vou vender tudo mesmo, Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí, então eu já aproveito e faço uma caridadezinha aqui, certo? Mas nós temos que passar para os nossos olhos e dizer, puxa vida, já tem mais de 2000 anos, ele falou que vai vir, que vai vir, que vai vir, que vai vir. Mas ele está nos dando chance de aprimorar nossa fé, de ter um relacionamento melhor com ele, de ter tempo melhor para conhecer, identificar a vontade dele. Imagina se Jesus já tivesse voltado
muito antes? Provavelmente não. Jesus, provavelmente não. A gente não estaria aqui, né, professores? Então, ele nos dá esse tempo para poder conhecer ele melhor, ter esse contato, de poder ser mais fiel a ele, ter intimidade para conhecer e ter direito ao céu. Vamos colocar hoje, Jesus já volta agora, o tanto de gente que vai ficar, porque não estão preparados. Então, esse tempo que Jesus está aguardando nos dá condição de o quê, professores? De nos prepararmos melhor, certo? Então, afinal de contas, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por essa razão, nós devemos interpretar o tempo pela perspectiva de Deus, pois o seu dia virá como um ladrão. É sem a gente esperar. Alguém espera o ladrão? Ô ladrão, seja bem-vindo! Né? Sois bem-vindos! Não tem essa. Ele chega aí, é aquela... Né? Eu estava vendo um podcast essa semana, que aí um policial estava falando sobre a diferença entre furto, roubo e assalto. Então tomado de assalto, é inesperado, opa! Chega ali, né, e se rende, então o tomado de assalto é inesperado. Então, ele vai vir, né, como um ladrão, sem a gente esperar, mas a gente tem que estar preparado. Nós não, lá, quem mora em casa, não é todo cercado, circuito interno de TV, cerca elétrica, caco de vidro no muro e aquele monte de coisa, está preparado para ninguém entrar. É a mesma coisa, a gente tem que estar preparado aí, professor. Para a volta de que a gente não sabe quando, mas vamos preparar, todo dia preparando, e aí nossos meninos vão ser bênção de Deus. Não podemos relaxar espiritualmente ou duvidar da volta, mas precisamos estar preparados e cheios das expectativas acerca do cumprimento da promessa. Nós temos que encher, professor, nossos alunos de ânimo, dar uma injeção de ânimos neles, para quê? Para eles se preparar para a volta de Cristo, estar preparados, no começo da aula, como se fosse nesse exato momento. E não duvidar. Eu vou morrer. Não duvides. Cristo voltará. Sabemos quando? Não, mas temos que estar preparados, porque a gente não sabe. É a mesma coisa, lá, fulano, vou aí na tua casa, que hora? 3 horas da tarde eu passo aí. Até 2h30 a gente está deitado. Dá 2h30, a gente toma banho, toca, penteia o cabelo e tal. 5 para 6 já estamos lá embaixo, 3 horas ele passa. Está tudo certo, né? Aí, porque a gente sabe. Agora a pessoa chega, pum, do nada. Aí, aquela correria. Só que com Jesus não dá. Conta ali a parábola das 10 virgens para ele. As meninas, as 5 que não levaram azeite, perdeu. Né? Então, nosso papel é continuar sem mancha, sem culpa, né? E rejeitando todo engano e imoralidade. Foca bem nessa parte aí, professores, para eles. Ao invés de ficarmos especulando no dia da volta de Jesus, o que nós devemos fazer é continuar vivendo de maneira santa, agradando e aguardando, né, o bem-aventurado dia de sermos arrebatados e levados e levando o Evangelho até os confins da terra. Então, o que nós temos que fazer, professores, aqui, é aguardar ansiosamente a vinda de Jesus, preparados e levando o Evangelho de Cristo às outras pessoas, para que mais pessoas sejam salvas. Deus está nos dando, né, Jesus está nos dando aí esse benefício, né, de poder trazer mais pessoas para ir para o céu conosco. Imagina, além de a gente estar no céu maravilhosamente bem, aleluia, glória a Deus, ainda vai ter o galardão top lá. E aí as meninas são vaidosinhos aí, não vão querer ter um galardãozinho? Vão, claro. Nosso último ponto aí, crescer é a nossa vocação. Então, crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. Então, professores, esse ponto aí é um compromisso de todos os cristãos com Deus, porque é mandamento bíblico. Crescer na fé. Como eu cresço na fé? Com a vida de santificação com Deus, todo dia, melhor que hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Sempre eu me confundo nessa parte aí, mas é isso aí.
Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ninguém pode ser criança a vida inteira. Olha só, eles agora são adolescentes, não querem mais saber, aqui eu não sou mais criança, agora já sou adolescente e tal, tal. Então, tio, a época de criança já era, que mamãezinha dá a comidinha na boca, esfria a comidinha, liga o chuveirinho, seca, penteia o cabelo, corta as unhas, já era. Porque agora vocês já são adolescentes, agora vocês já se viram sozinhos. Já pega a própria comida, já come, já sabe esquentar no micro-ondas, já corta a unha, já vai tomar banho sozinho, já sabe pentear o cabelinho bonitinho, os menininhos aí já sabem fazer a barba, porque já tem uma rapaziada barbada aí, e aí vai indo. E na fé cristã, mesma coisa. Nós temos que deixar de ser criança que é tudo na boquinha e tal, só para não estar quentinho, já era. Nós temos que, assim como a vida humana, que nós nascemos, crescemos, multiplicamos, envelhecemos e morremos, a vida espiritual é da mesma forma. Nós nascemos, crescemos, multiplicamos, claro, porque vamos aí pregar o Evangelho. Então nós nos preparamos, pregamos o Evangelho, ganhamos almas e depois, meu amigo, esperamos a vinda de Jesus. Então, tudo tem o seu ciclo. E eles têm que entender perfeitamente, professores, que também eles não podem ser crianças na fé por resto da vida. Eles têm que começar a caminhar com as próprias pernas e evoluir. O Evangelho é evolução. Crescer o quê? Na graça e no conhecimento. Aqui, ó, os dois juntinhos. De maneira que todas as nossas carências e ausências podem e devem ser supridas no Senhor. Deus suprirá todas as nossas necessidades. É igual casa, professor. É igual casa. As nossas necessidades estão lá. Quando nós éramos adolescentes, já morávamos na casa dos nossos pais, até hoje. Quer almoçar? Está lá prontinho. Filho. Pode lá pegar, vai lá. Pega o pratinho, põe na mão. Está lá. O sustento está lá. Mas você tem que correr atrás. E aqui, de maneira que as nossas carências e ausências podem ser supridas no Senhor, mas nós temos que correr atrás disso aí também. O Senhor coloca a nossa disposição reservatória inesgotável, mas nós temos que ir até lá. Não é mais Ele vir até nós, porque nós já crescemos na fé. O propósito de Deus é nos transformar à imagem do Seu Filho. Nós temos, como Paulo falou assim, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, nós temos que imitar a Cristo. Meu Deus, é maravilhoso, professor, isso. Imitar a Cristo. Vamos conseguir ser igual? Não, mas vamos tentar ser o mais próximo possível. É por isso que precisamos entender que todo crescimento, inclusive espiritual, exige esforço e disciplina da nossa parte. A criança, para andar ali, ela cai nos primeiros pontos, vai se apoiando, mas está ali firme, forte, não tem um esforço para poder aprender a falar, poder ler, escrever. Nós também, nós temos que ter disciplina e esforço para poder crescer na fé. E como que é disciplina e esforço? Leitura da palavra de Deus, oração e jejum. Isso é indispensável na vida do cristão. Então, o crescimento exigirá que façamos também todo o possível para desenvolvermos a virtude como fé, a bondade, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus e a amizade cristã e o amor. Isso aí você pega e vai pegando ponto a ponto com eles, vai colocando, professores, eles para, como que eu posso dizer, interagir na aula, que é bem legal, tá? O crescimento resultará numa vida frutífera, então é a fé com obras, Lembra lá o primeiro Pedro? A fé com obras, então nós temos que ter toda a fé, tem que ter obras, e aí uma coisa vai ligando a outra, então é isso aí. Ao invés de darmos ouvidos a falsos mestres e pregações e ensinos mentirosos, aquele que é baseado na palavra de Deus, ele não dá ouvidos a heresias, professores? Então, vamos concluir a nossa lição aí. Então, a segunda carta do apóstolo Pedro tem uma mensagem poderosa para nós, que nós precisamos, professores, continuar crendo na volta de Jesus Cristo. Isso aí é imprescindível para todo mundo. E precisamos o que mais ainda? Mantermos fiéis ao Evangelho do Mestre e continuar nos dedicando a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Certo, meus professores queridíssimos?
Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a tua aula e tudo que você colocar à mão seja próspero. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.